olhar adiante, abrir-se para novas experiências, reinventar-se e buscar mais propósito. No ar, Trajetória. Bem-vindo a esse episódio do programa Trajetória. O meu compromisso é trazer a cada terça-feira uma história de vida que nos inspire nesse processo de construção de uma versão melhor de nós mesmos. Olha só, a maioria dos casais quer constituir uma família. E para um casal que descobre que não poderá gerar filhos naturais, é uma grande decisão optar pela adoção de uma criança. Imaginem só a adoção não de uma, mas de 4 crianças. Eu recebo aqui no Trajetória hoje a pedagoga Jaqueline Guimarães. Ela e o marido foram muito além de olhar apenas para si e para o desejo de serem pais. Eles fizeram uma adoção necessária de 4 irmãos. Fica comigo, vem conhecer e se emocionar com essa história linda da Jaqueline Guimarães. Vamos começar trazendo, você sempre teve esse desejo de ser mãe? Já era algo assim natural em você? Quando criança brincar de boneca? Era um sonho ser mãe? Sim, sempre foi um desejo, né, de ser mãe, né? Logo que a gente casou, nos primeiros anos, a gente tinha essa vontade, mas com 2 anos de casada, a gente acaba postergando um pouquinho, né? Vamos aguardar um pouquinho, vamos construir algumas coisas, vamos passar para casa própria. Meu sogro sofreu um acidente e durante 9 anos e meio a gente se dedicou plenamente a cuidar dele, a acompanhar, né, as necessidades dele. E de repente, quando você para pensar, você fala, epa, peraí, né? A idade passou, né? A idade não está permitindo mais você se aventurar. E aí a gente acabou conhecendo e despertando aí com algumas histórias que ouvimos, né, algumas reportagens, que esse poderia ser o caminho então da realização desse sonho. Então, por 9 anos, vocês foram um casal sem filhos? Sem filhos. Cuidando do meu sogro. Ouvia aqueles comentários indesejados? Ah, sim, tipo sempre assim, se pergunta, e aí, não vai ter filho, né? Vocês não vão encomendar bebê? Quem tem problema, né? Infertilidade? O que de fato não era, né? Mas aí quando você se vê chegando aos 41 de idade, né? Haroldo é 10 anos mais velho que eu, então eu com 41, ele com 51. A gente começa a pensar em tudo que você aprendeu ao longo da vida, na questão, né, da fertilidade já da mulher mais madura, né? Do homem também. As dificuldades que isso poderia representar, né? E aí você fala, não, vamos repensar, né? A adoção, antes de ser, né, nosso propósito, ao conhecer, a gente descobriu que era necessidade, né? Não de ter filhos, mas de que os filhos tenham família, né? E aí a gente acabou optando e caminhando, né, nesse percurso aí de aprofundar nesse desejo de adotar. E aí, vocês conheceram primeiro uma das 4 crianças ou vocês já conheceram logo os 4? Não, Como é que foi o contato com eles? Nós fomos com um perfil, né, igual a maioria dos casais, pensando na possibilidade de adotar um bebê, né? Só que você começa a conhecer um pouquinho como que é esse trâmite, como que é o processo, né? E isso te leva a refletir, avaliar o seu dia a dia, a sua correria, né? As questões profissionais que já se faziam presentes na nossa vida, né? Haroldo trabalhando 3 empregos, eu manhã, tarde e noite já, né? A vida toda. Né? Quem vai ter energia? Quem vai ter energia? Aí você fala 41 anos, né? Agachar, andar, né? E aí a gente acabou optando que nós queríamos um perfil então de grupo de irmãos. A princípio pensávamos em 2 crianças, no máximo 3,
e quando a gente conheceu, né, a história dos meninos, por ser grupo de irmãos, 4 crianças, já era um pouco mais complicado conseguir pais, né, para tantos de uma vez. Na verdade, 5 crianças, só que um já estava encaminhado para adoção. E por esse motivo, como o grupo já estava sendo desmembrado, a juíza pediu então que preferencialmente, né, os 4 então seguissem juntos pela ligação, né, pela aproximação deles, pela dor de já estar afastando do irmão mais velho, né, que já foi adotado pelos padrinhos dele do abrigo, né, pelo processo de apadrinhamento no acolhimento, né, onde eles ficavam. E isso foi assim, nos despertando a curiosidade em conhecer a história. E o que mais marcou, né, foi que a juíza autorizou, eles são do Paraná, a juíza autorizou que a gente aproximasse deles através da internet, né, através do uso de tecnologia, dado até a questão da distância, né? E nós conversamos com eles num dia, eles muito ansiosos, a gente também, né, querendo conversar, querendo saber se eles aceitavam a nossa aproximação, valorizando até o nível, né, que eles já estavam. A Camille já estava prestes a fazer 10 anos, o Anthony, que é o mais novo do grupo, né, já estava com 5 anos completos, né. Então assim, são muito pertinho, a Camille com 10, o Caio estava com 9, a Ana Gabriele com 6, o Anthony com 5 anos, né. Então a criança nessa idade já pensa, já sente, já tem emoção, já tem frustração, já entende, né. E aí eu perguntei para eles se a gente podia aproximar, se eles queriam. E aí eles falaram que queria. E no dia seguinte, né, eles não aguentaram esperar que nós ligássemos novamente. Eles pediram para ligar. E quando eu atendi o telefone num horário assim de almoço, corrido, né, sem nem muita atenção, quem que estava ligando, né, passei o dedo no celular ali e alô, né, eu escutei do outro lado uma vozinha, né, frágilzinha, que me falou o seguinte: mãe, cadê meu pai? Olha. O coração dispara, né, você quer, como se diz, desaparecer. Haroldo, vem, atende os meninos, eu não dou conta de falar, que a voz embargou e uma vontade imensa de chorar. Porque quando você está no preparo para adoção, acho que a maior preocupação da gente é assim, será que um dia ele vai me reconhecer como mãe? Será que um dia ele vai me chamar de mãe? Né? E isso veio muito assim, precocemente, muito facilmente, né? Inesperadamente. E a carícia que ele estava. E a gente ficou louco, né? Agora não tem jeito, agora nós temos que ir atrás dessas crianças, né? Agora nós temos que aproximar e chegar perto mesmo para poder sentir, né, e iniciar uma convivência para ver se é isso, porque eles são preparados para receber uma família e a família preparada para receber filhos, né, e você não pode nunca na vida agir por impulso, né, Gi? As duas coisas. As duas coisas. E a gente só entende, né, quando você realmente está próximo, quando você olha olho a olho, né, tá ali pertinho, tá vendo a reação e as emoções de cada um, porque cada ser humano é único e uma verdadeira caixinha de surpresa. Como é que foi, assim, conhecê-los, então, lá depois desse primeiro contato? Nós decidimos a ir conhecê-los de perto em 15 dias. Aí fomos, encontramos com eles muito, assim, ansiosos, né? Ficamos junto com eles hospedados lá por uma semana. Nessa primeira semana você vivencia de tudo, né? É o medo, é o conhecer, é o avaliar até onde essa criança já é independente, até onde ela precisa de mim, será que eu dou conta? Né? É lidar com as emoções de quem já passou por um longo sofrimento na vida, porque eu costumo falar o seguinte, sabe? Juiz nenhum sai tomando filho de mãe por aí se não tiver um motivo. E não é um motivo único, né? É uma sequência de repetições que demonstram aí então uma negligência, um abandono, né? Ou uma violência doméstica, né? Para que então isso chegue a levar uma criança para um abrigo. E aí você tem vidas marcadas
tanto positivamente quanto muito negativamente, né? E que precisam se encontrar. E aí você pensa nos seus limites, na sua capacidade, na sua paciência, né? Na sua impaciência também, nos seus medos, nos seus defeitos, porque todos nós temos, para que a gente então vá unindo essas vidas aí, né? Que foram se conhecendo e se envolvendo pouco a pouco, né? Conhecendo eles, como é que foi até eles virem para cá, até a guarda, né? Isso, nós recebemos lá já no primeiro dia, quando nós recebemos a criança, uma guarda provisória de 1 semana, né? Que eles estariam sob nossos cuidados. Aí na sexta-feira a gente passou novamente pela juíza para avaliar. Ao longo desse processo teve um acompanhamento técnico, né, do judiciário, para avaliar então como que foi essa trajetória. E nós chegamos aí a receber então uma guarda provisória, né, e assinamos, né, a documentação para início então do processo que culminou na sentença judicial de adoção. Jaque, até agora, né, nesse processo assim de recebê-los, o que foi o desafio maior? Foi vencer o medo ou foi vencer preconceito? O que foi o maior desafio? A questão financeira? O que mais te paralisou, né? Assim, peraí. Os desafios são inúmeros, né? O tempo todo. Desde o momento em que você escuta assim, mas por que vocês estão pensando em adotar? Né? Vocês já pensaram que o filho do outro pode ter algum problema, que daqui a algum tempo vocês podem descobrir alguma questão genética, né? Alguma dificuldade que vocês não estão preparados? Por que 4 de uma vez? Né? Por que não pega um só então? Por que não aguarda? Olha, criar filho dos outros é muito difícil, né? Normalmente as crianças adotadas, elas trazem algumas marcas, alguns problemas, né? Causados aí pela negligência, por questões familiares mesmo de violência, né? E aí você pensa, né? Um acha que vai dar certo, outro acha que não. Aí você fala, gente, mas assim, quem diz que filho biológico não tem problema, né? Quem diz que biologicamente a gente consegue optar aí, não, eu quero menino, eu quero menina, né? Tem que ser assim. Quem diz que toda menininha nascida da barriga vai ser sempre lindinha, de lacinho de fita, né? De pulseirinha e tudo, e ela nunca vai querer cortar o cabelo, né? Dar um grito de vez em quando, pular, né? Corda, jogar futebol na rua com os irmãos, né? Então quem diz que essas coisas não acontecem? Tem a questão também financeira, né? Com certeza quem vive em 2 passar a viver em 6 tem toda uma mudança, teve que ter uma mudança de rotina, de hábito, de estrutura da casa, né? Onde você acha, não, tá tranquilo, tem um banheiro social, tá ok, né? De repente você fala, nossa, peraí, né? E agora? Um banheiro social e 6 pessoas, né? Às vezes uma correria, um entra, demora um pouquinho pra tomar banho, o outro tá batendo na porta, né? Precisa sair, né? Então isso também é um impacto que você vivencia, né? A questão da saúde, até avaliar a saúde de todos, né? Você não sabe há quanto tempo não passam por um exame médico, se tem alguma questão genética mesmo, né? Que precisa ser tratada, olhada com carinho. Falo questão de rotina de dente, né? Tem dente com cárie, tem dente que você já nem tem dente mais, né? Você tem que olhar isso e acompanhar, e aí você vai recebendo assim um carinho, uma atenção, né? De todo mundo, organizar o guarda-roupa de todo mundo, o quarto, a cama, o cantinho, criança de um cresce, por um, criar. De um ano pro outro, o sapato muda. Não, um ano você tá sendo generosa, de 2 em 2 meses. Um ano você tá sendo muito generosa. A roupa que vestiu semana passada, o que é isso? Já tá pegando frango. Fala, nossa, você só tem essa calça, você tem certeza, né? Então tem toda essa questão, né? E a questão pedagógica, né? Uma criança que passou por um problema social, né? Com certeza ela traz alguma marca. E aí você precisa ajudá-la a caminhar, a vencer, superar os desafios aí no dia a dia.
né? A Ana tem uma questão da fala que já melhorou muito, mas a gente ainda percebe, né, algumas trocas de letra, troca de sons, né? Ela só falava o si, aí falava que si, ela falava o si do X, né? Então ela consegue fazer o X, né? Ela consegue falar o si do X, ela consegue falar o xi, né? E aí a gente vai tratando, vai buscando apoio psicopedagógico, psicológico, porque é sair de uma rotina, de uma família e começar a adquirir hábitos culturais de uma outra que você nunca viu. Que apesar de ser um abrigo que eles ficaram muitos anos, era uma família para eles. Era uma família para eles, né? Eles tinham os irmãozinhos, né? 10 irmãozinhos, cada casa tinha 10 irmãozinhos, né? E aí você lidar com pequenas questões, às vezes até mesmo dos hábitos, né? A comida tá na mesa, ele come correndo, né? Aí eu falava, gente, assim, não dá pra comer mais devagar, não, porque senão acaba, né? Então, a questão da sobrevivência, né? Vamos correr, vamos lutar pra permanecer vivo e bem, né? Então, tudo isso você enfrenta como desafios, como impactos, né? É às vezes o seu jeito de ser que você vai descobrindo no dia a dia, que não é um jeito de ser tão comum para os dias atuais, né? A gente tá assim, depois dos 40, foi educada lá atrás, aí você pensa, gente, como que vai ser isso, né? Os jovens hoje é outra mentalidade, os adolescentes, né? Às vezes com uma certa até ironia muito maior do que a gente tinha, né? Irreverentes mesmo. O que preciso falar, o que eu não preciso falar agora que eu posso esperar, perguntar, porque senão, né, a gente dá a luz antes da hora, né, nasce de 7 meses, sabe? O desejo, a vontade, os ensinos nascem de 7 meses, né? O que vocês planejam, você e o Haroldo, assim? O que vocês sonham agora, da agora em diante? Vocês sonhavam em ter os filhos, agora que eles chegaram. Eu acho que agora o que a gente mais fica, né, assim, preocupados, né, em realizar é primeiro manter um contato deles com o irmão e vê-los formados, né, chegar naquele ponto você falar assim, não, deu certo, né, conseguimos, né, eu até brinco com eles assim, tem uma que fala comigo, eu não gosto de estudar, tá? Eu falo, tá, mas você é filho de professor, então nessa casa, mesmo não gostando, a gente estuda a vida inteira, e é mais ou menos assim, né? Também. A gente não faz só que a gente gosta, não. E aí, assim, né, você fica pensando, gente, que seja ter uma formação, uma autonomia, né, precisa ter uma faculdade? Não necessariamente. Mas precisa ter uma autonomia de falar, não, eu tô aqui, eu sobrevivo do meu trabalho, eu tenho, né, uma profissão. Então, eu acho que o nosso sonho agora está focado aí, né, em conseguir ajudá-los a desenvolver e ter autonomia. E medo, Jaque? Você tem medo deles, em algum momento, pedirem para ter contato com a família, pedirem para conhecer, pedirem para rever a história deles? Então, nesse momento, eles não sinalizam isso ainda, né? A gente sabe que é um direito deles, a partir dos 18 anos, eles têm direito de conhecer a própria história. Inclusive, se eles quiserem, né, ter acesso ao processo judicial de destituição, é um direito deles, né? E eu entendo que isso é bom, né? Isso, embora às vezes muita gente fale assim, mas não dá uma insegurança, e se for e não quiser voltar, né? Eu acho que assim, ninguém cria filhos para prendê-los, né? A gente precisa dar asas. Quando tem asa, tem liberdade, tem o direito de ir, mas também tem o direito de usar essas asas para voltar, né? E hoje, assim, às vezes a gente conversa alguma coisa e fala, e se um dia, né? Ela fala, não, minha mãe não pode, ela sabe que ela não pode, a juíza já contou isso para ela, né? E aí eu falo assim, o dia que ela quiser me contar, às vezes, algum trauma, alguma dificuldade, ou perguntar algo da história dela, é necessário que nós estejamos os dois, né, tanto eu quanto o Haroldo, preparados para esse momento e para esse apoio, né? Apoiar, ir em busca da história, conhecer de perto, né? Permitir até, se for o caso, que aproxime, que veja, que revejam, né? Mesmo sabendo que hoje eles são nossos realmente,
né? Não tem essa possibilidade aí de um retorno, né? E pensar que se um dia eles falarem, não, quero voltar, quero ver, né? Que também é um direito. Jaque, você se sente realizada? Aquele sentimento lá de maternidade, de mãe, apesar de não ter gerado no útero, você se sente realizada? Sim, sim. Eu falo que isso é uma questão, assim, talvez um sentimento, né, adotivo mesmo. A gente não precisa gerar com o útero para se sentir responsável, para ser responsável, né, e para precisar realmente ajudar na formação de alguém, né? Então, uma atitude adotiva, ela vai além do gerar, né? Quantas vezes a gente tem atitude adotiva com um colega de profissão, né, com um amigo, com alguém da família, sem que ele tenha nascido de nós, né? E quando nós estamos falando de filhos, sejam eles do ventre ou do coração, são filhos, e filho é para sempre. Não tem a expressão ex-filho. Ninguém, família nenhuma tem ex-filho. Tem filhos, né? Bons, nem tanto, com dificuldades, com superações, desobedientes, com adolescência, né? Com infantilidades, com brigas, né? Com sofá rasgado, com louça quebrada. Tem filhos, né? Eu falo que às vezes a gente pensa assim, vou estar me realizando enquanto mãe. Mas a gente tem uma concepção de que a gente está, como se diz assim, realizando alguém que precisava ter uma mãe, de ter um pai. A gente não consegue hoje imaginar a nossa vida sem os meninos, né? Sem os 4 lá, as duplinhas. A gente não consegue imaginar isso sem eles, não. Obrigada, Jaque. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, de estar falando um pouquinho, de estar contando essa história, de estar revisitando os guardados interiores, né? Porque você vai vivendo, vai passando um tempo, parece que aquilo vai se alojando, acomodando. E toda vez que a gente é convidado para falar um pouquinho sobre isso, você dá uma remexida lá no fundo, né? E isso é muito bom.